E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e sempre com a orientação e o trabalho dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo do capítulo 46, intitulado Sacrifício de Mulher. No último programa, nós conversávamos sobre o conselho, né, vamos dizer assim, que a mãe do André Luiz ofereceu para ele quando ele ficou meio preocupado que o pai estava sofrendo um processo obsessivo muito severo. E aí ele ficou preocupado quando ela disse que custou para tirar ele das mãos lá das duas amantes que o subjugavam. E aí ele fez uma pergunta, não é, para ela: mas mãe, a gente está à mercê do mal até esse ponto? Nós somos simples joguetes na mão dos inimigos? E aí ela diz para ele, muito calma, que a gente deve pensar em não ter inimigos quando a gente faz alguma coisa. Então, o que ela quis dizer para ele? Olha, o seu pai devia ter pensado em não ter inimigos quando ele foi avarento, quando ele abusou da energia sexual, quando ele foi invejoso, né? Quando ele foi perverso. É aí que a gente deve pensar sério se a gente não quer criar inimigos para o futuro. Porque foi o que aconteceu. Ele não ficou à mercê das duas amantes ao acaso, porque é o lema da doutrina espírita: o acaso não existe. Foi a conclusão maior de Allan Kardec: tudo na nossa vida tem uma razão de ser. E aí eu até comentei que a gente traria o exemplo, né, uma explicação sobre isso, que está no livro E a Vida Continua. Esse é o último livro da série, e esse livro conta a história do Ernesto Fantini e da Evelina Serpa, que são dois espíritos que desencarnaram numa cirurgia. Eles tinham uma enfermidade parecida, e os dois desencarnam mais ou menos na mesma época, e eles, depois no mundo espiritual, eles percebem que a família deles eram conhecidas umas das outras, não é? Eles tinham uma certa ligação, mesmo sem saber dela. Mas isso, quem tiver interesse, leia o livro, que é excelente. E depois que eles melhoram lá no mundo espiritual, eles vão conversar com o instrutor Ribas. E eles estão doidos, né? Estão ansiosos para melhorar a condição espiritual deles. E aí o instrutor diz para eles que eles devem começar o trabalho ajudando o espírito Túlio Mancini. Quem era o Túlio Mancini? O Túlio Mancini foi o primeiro namorado da Evelina, que ela deixou para casar com o Caio Serpa. E ela, nesse relacionamento, ela fez muita promessa pro Caio e acabou pro Túlio, e acabou não cumprindo. E quando ela chega no mundo espiritual, que ela vai querer conversar com ele, ao invés de querer conversar, quer namorar ela, porque ele ainda está lembrando
do que aconteceu entre eles enquanto encarnados. Né? E por que a gente está contando isso? Porque a mãe do André Luiz, qual foi o recado que ela deu? Olha, antes da gente arrumar confusão, vamos pensar bem nos nossos atos, para a gente não arranjar problema no mundo espiritual e nas próximas encarnações. E aí, quem tiver interesse, essa conversa que eu vou ler um trechinho, está no capítulo 15. No capítulo 15 do livro E a Vida Continua. O instrutor fala assim para Evelina. Irmã Evelina, quais foram as sensações suas quando você se viu a sós com um amigo recém-visto, que é o Túlio? Ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude. E então, o mentor benevolente completou a frase. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Porque ela pensou quando era namorada dele e ele aí quis beijá-la, né? Entretanto, recordei às súbitas os meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima, na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Então, o que está acontecendo com o Túlio aqui e com a Evelina, lógico, numa proporção muito menor, é o que aconteceu com Laerte e com as amantes. Porque ele prometeu a elas muita coisa e não cumpriu. Aí elas vieram cobrar. Por isso Deus permite, porque ele, de alguma maneira, deu esperanças para elas, falsas esperanças, mas eram esperanças. Ele cultivou nelas, vamos dizer, plantou nelas sentimentos que ele não pôde cumprir na íntegra. Aí, quando desencarna, lógico, aqui a proporção é muito menor. Mas é para a gente entender que nós, com as nossas ações, nós criamos vínculos com os espíritos e eles depois, eles vêm cobrar. Porque foi o que o Túlio fez. Ela já estava num outro entendimento lá na colônia, onde ela está abrigada, né? Onde o Túlio foi resgatado e chegou lá na colônia. Ela estava tentando ajudá-lo, só que ele estava lembrando do que ela fez para ele, das promessas que ela não cumpriu. E aí, naquela hora, o coração dela bateu forte. E aí ele tentou agarrar ela, no sentido, como o Ribas colocou, como é que ele coloca? Agressividade afetiva. É engraçado, né? Como é que os espíritos falam, né? Eles não colocam, assim, essas palavras vulgares. Afeto agressivo. Na realidade, ele quis dar umas, como diz Marco Aurélio, umas bitoca nela, né? Claro que quis, porque Marco Aurélio é o irmão dela. Marco Aurélio é o presidente da nossa casa, né? Então, da nossa casa espírita. E ele fala, né? O Túlio quis dar umas bitoca nela. Ela não falou nada, mas olha o que o Ribas falou. Mas o seu coração falou sem palavras. Então, a gente trouxe esse exemplo para ver que em maior ou menor proporção, tudo que a gente plantar no coração do outro, de bom ou de ruim, a gente vai receber de volta. E esse a gente vai, né? Agora, emendando o que a Teresa está falando, o raciocínio, esse receber de volta é aquela encarnação que provavelmente não vai ser fácil. Vão ter sofrimentos aí, vão ter, como os espíritos chamam os sofrimentos, aprendizados, né? Mais ásperos, vamos dizer assim. No livro, tem um livro aqui da Joana de Anjos, que eu gosto muito dele, Atitudes Renovadas. Joana de Anjos, Espírito, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E tem um trecho aqui, tem um capítulo, aliás, capítulo Responsabilidade Moral, em que ela diz assim: sempre que te ocorram situações embaraçosas,
dificuldade e sofrimento inesperado, mantém-te sereno e procura solucionar a ocorrência de forma equilibrada, porque as razões encontram-se no teu passado espiritual. Então, sempre que ocorre na vida da gente situações embaraçosas que nós não provocamos nessa, a resposta está no passado espiritual. E ele vem falando enfermidades, dificuldades financeiras, repentinas, abandonos, solidões, impostos, insucessos aparentes na carreira, constituem pauta evolutiva que te está destinada para o crescimento interior e o desenvolvimento mental ante as injunções aflitivas. Aí ela fala assim adiante: a argila melhor modela quanto mais esmagada. A árvore rebustece-se na tempestade, vergando-se, a fim de que passem os ventos fortes e logo recuperando a postura. Tudo se deve amoldar às necessidades que lhe são impostas. Então, e termina assim: também o espírito calceta, que somos nós, é convidado a refazer os caminhos percorridos com impunidade, quando delinquiu, recuperando-se emocionalmente dos atentados praticados contra a ordem e o dever. É o que a gente está falando aqui do Laerte, do pai do André Luiz, que somos quase todos nós, em diferentes situações. No caso dele aqui com as amantes, em nossos casos em outras situações, e com amantes também no passado que nós vivemos. Não é? Com certeza. Talvez tenhamos raciocínio agora, mas somos espíritos reencarnados. Então vamos começar a nossa leitura, né? Que a gente nem começou. Mas é que ficou do último programa. Palpitante. Parágrafo 26. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Então ele já questionou o livre-arbítrio, já questionou a subjugação do pai pelas mulheres, e agora ele quer saber delas. Agora olha como é que ele fala. E essas mulheres, né? Que será feito dessas infelizes? Agora você, é o machismo. É o machismo, exatamente. Porque na cabeça dele, até então, né, até essa época aqui, só quem adultera é desde a época de Jesus, é a mulher, o adúltero não está na conversa, né? O amante, no caso que é o pai, não, elas é que são infelizes e elas é que são, né, essas mulheres. Olha, a mãe falou que são irmãs. Não foi assim que ela trata? As infelizes irmãs, e ele já fala, dessas mulheres infelizes, né? Então, uma das passagens mais lindas de Jesus, que está nos evangelhos, é exatamente ele impedir o apedrejamento da mulher que foi pega em adultério. E isso feito à luz do dia na praça pública numa sociedade judaica de 2000 anos atrás. Só Jesus realmente para impedir aquilo, na sua fortaleza moral, de dizer para as pessoas o modo, e não é só dizer, é quem disse que foi ele, né? É diferente de eu falar ou eu falar, de quase todos nós falamos. É ele dizer que aquele que não tiver errado pode atirar a pedra. E os mais velhos foram jogando a pedra no chão primeiro. Aí ela vai dar a resposta. Ele não defendeu o ato, ele defendeu a ela, né? E é o que o André Luiz está fazendo, está julgando. Está criticando. E nós? E onde é que estava o adúltero lá na hora? Porque ninguém se adultera sozinho. Né? Então, aí minha mãe sorriu e respondeu. Aí agora ela vai dizer o que vai acontecer com as infelizes irmãs. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam na estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei
todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Então, ela disse para o André Luiz que ela quer criar, na realidade o objetivo dela, primeiro, é ajudar o pai dele, o Laerte. Mas não tem como ajudar a um menosprezando os outros que estão ligados a ele. Aí é o que ela diz, não tem como você apagar um incêndio usando petróleo, porque se ela ficar com raiva dessas mulheres, ela não ajuda nem as mulheres e nem o próprio Laerte. A gente vê um exemplo claro, o André Luiz vai ver novamente um exemplo dessa conduta da mãe dele no livro Libertação. No livro Libertação, quando o instrutor Gúbio vê a filha espiritual dele sendo obsediada por ovoides, por dois obsessores cruéis, que são o Saldanha e o Gaspar, se eu não me engano, isso. Ele primeiro, antes de ajudar a filha, ele vai ajudar os obsessores. Porque a filha, ele vai ajudar, é a filha dele, ele está ali para isso. Mas ele não tem como ajudá-la sem ajudar primeiro os mais sofredores. Então ela quer ajudar o Laerte, é um sofredor, mas as duas mulheres, as duas amantes, elas também são sofredoras. Então não tem como ajudar, não tem como ajudar só a um. A Alcione, lembrando novamente o outro exemplo, ela queria ajudar, o objetivo é ajudar o Pollux, mas só ajudar o Pollux não pode, tem que ajudar um grupo maior, porque aí é egoísmo. E esses espíritos superiores, eles mesmos sentem vontade, não precisa ninguém falar com eles isso. A gente está comentando, porque a gente precisa tomar consciência disso. Mas eles não, eles já sentem isso. Eles já sentem de uma maneira espontânea, que não pode ajudar só a quem eles amam, tem que ajudar também o inimigo. A recomendação de Jesus, a amar os inimigos, porque na encarnação, ou mal ou bem, essas duas mulheres eram inimigas da mãe do André Luiz, não declaradamente, mas eram, de alguma maneira elas deviam vibrar mal para a mãe do André Luiz, porque não atingia, porque o comportamento da mãe do André Luiz era um comportamento ilibado. Mas elas vibravam mal para ela. Então mas esses espíritos, eles já conseguem amar os inimigos. É o Gúbio, que estava amando o Saldanha, a família do Saldanha, amando o Gaspar, a família do Gaspar, para depois ele ajudar a Margarida, lá no livro Libertação. A Teresa fala, amar os inimigos. Bom a gente ressaltar que esses espíritos superiores, eles não se sentem inimigos de ninguém. A gente está falando do inimigo que o outro sente. Eles não, porque é um sentimento que eles já cultivaram dentro deles de amor que a gente ainda não entende. A gente quer dizer, entende, mas não consegue ainda. A grande maioria de nós. Porque ela fala assim, é indispensável amar, André. Mas ela diz que vai todo mundo no seu regaço materno. Eu estou achando que é o pai também, o que foi marido, o pai do André Luiz, vai vir filho também, para dar a entender aqui, né, Tereza? Que vai vir todo mundo irmão, as amantes e o pai. Vai ser uma filharada. Parece, vai ser. Eu não sei que vai. Bom, meu vaso seja Deus. Vai ser, mas ela tem que. As filhas fazendo fofoca dele. Ih, vai ser uma beleza, não vai ser. Não gostando muito da mãe e tal, porque é aquilo, né? Não então, dá a entender se ele vai ser marido, dá a entender. Não. Mas essa frase aqui que ela diz, e ali é indispensável amar, André, e a Tereza citou a Alcione, e eu fiz uma relação aqui desses personagens que realmente amaram nos seus trechos de encarnações que são relatados nos livros. Há 2000 anos, a Lívia ficou 25 anos sem poder falar, sem sem poder coordenar a sua casa, por egoísmo do seu marido, o senador Publio Lentz. Não vai ser só desculpa, não vai ser, vai ser marido, porque ele vai reencarnar antes dela. Parece. Não, vai ser marido. Tá bem truncado isso aqui, não, porque ela aqui, não, vai ser reencarnar antes, mas
Preparando, aí não vai ser filho, se ele vai reencarnar antes, vai reencarnar antes. Ele já tá reencarnando. Será que vai ser marido? Claro. Ai, meu Deus. De novo, Não coitada. vai ser pelo menos irmão, não. Aí não quer ajudar, amor. Não, aí as filhas vão falar assim, papai, mamãe ficou o dia inteiro na janela olhando a banda passar. Vai ser assim, coitada da encarnação. Agora não, se tá aí agora, tá na época do WhatsApp, que é pior. A mamãe pior tá ainda, no não tem janela, não. Então, continuando o que eu tava falando, o que ela diz assim, é indispensável amar. A Teresa citou a Alcione, mas eu fiz uma relação aqui. No livro Há 2000 Anos, nós temos a Lívia. Esses personagens que a gente tem retratados na história que tem no romance, novamente repetindo, histórias reais, não é ficção. A Lívia, que ficou 25 anos sem poder dirigir a palavra direito ao esposo, por uma coisa que ela não fez, e resignada e rezando por ele todo dia lá rezando, orando por ele. 25 anos resignada, sem poder educar a filha. Livro Há 2000 Anos. Livro 50 anos depois, a personagem Célia, que pega uma criança dizendo que é filho dela. Olha, numa época, né, quase 2000 anos atrás, filho dela, uma família aristocrática, achando que a mãe tinha tido um relacionamento e não era. Ela pegou para ser filho dela, para dizer que para livrar a mãe, e foi uma armação que fizeram, e ela é expulsa de casa com a roupa, literalmente com a roupa do corpo, é uma criança, e mesmo assim continua amando seus familiares, faz uma obra, né, maravilhosa depois. A Alcione, que vez por outra a gente fala, né, numa condição de pobreza, de doença da mãe, ela não fala que é filha de um aristocrata em Paris, para não prejudicar exatamente a esposa dele, que foi quem acabou com a vida da mãe dela. Quer dizer, e ela resignada. E quem vai cuidar dessa personagem que acabou com a vida da mãe dela é ela mesma, né? Depois, com todo amor e carinho. Temos a outra Lívia do Ave Cristo, que foi colocado veneno em seus olhos, cega, e resignadamente não condena ninguém, né? Continua amando. E temos aí, que eu acho extremo aí, na minha opinião pessoal, que é Gisiel, no livro Paulo Estevão, nos remos pesados, justamente jogado para as galés, como escravo, e bem dizendo a Deus ali a oportunidade de estar no trabalho, porque todo serviço é de Deus. As galés romanas, que era o subsolo do navio, podridão e doenças. Então, são esses personagens que realmente amam. É como ela está dizendo aqui, indispensável amar. Nós temos ainda, assim como os Espíritos dizem, a vontade, né, do amor, a vontade. Nós temos as especulações de amor, que ainda não é amor realmente. Esse amor que aqui que ela está dizendo para o André Luiz que é indispensável. Mas nós estamos começando pelo raciocínio, né? E aí dá esse aprendizado para a gente, a necessidade da leitura, né? E quando Paulo de Tarso diz, para finalizar esse raciocínio, quando ele diz em carta aos Gálatas, ele diz assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. De todas as chicotadas e pedradas e injúrias que ele recebeu, ele dá graças a Deus porque ninguém mais consegue molestá-lo, porque ele traz as marcas do Cristo. Então, são aprendizados para todos nós e nós precisamos compreender, raciocinar em cima deles, desses exemplos, para que nós alcancemos isso também, essa libertação, que é o que os Espíritos propõem, que é o que Jesus quer para nós, não é? É muito difícil ainda pela nossa inferioridade. Eu que o diga e nós aqui que dizemos, né? É muito grande ainda. Mas a nossa inferioridade. Mas nós podemos desistir mais, gente. Desistir não adianta. O caminho do suicídio é uma burrice, porque a continuidade da vida, ela acontece. E o suicídio só atrasa mais ainda, e os problemas pelos quais nós fugimos por ele vão se repetir. Tá? Então estamos terminando aí mais um programa. Conseguimos avançar um pouquinho, um pouquinho, porque o assunto é vasto, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fique com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.